Pode começar, Cristina. Vamos lá. Então, olha, boa noite a todos. É uma grande alegria estar com vocês. Aliás, eu já me sinto um pouquinho aí, eu também quero a carteira assinada. A Ângela, eu não sei se ela assinou ou não, vocês têm que vigiar, porque eu fico às vezes com medo dela me demitir, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Essa lição foi me pedida por uma casa para que eu estudasse com ela esse livro Calma, o capítulo Abençoa e Segue. Só que na leitura desse livro também psicografado pelo Emmanuel e o Chico, né? Psicografado pelo Chico, pelo Emmanuel, quando eu li essa lição, eu me lembrei de várias lições que o Emmanuel havia psicografado naquela coleção Fonte Viva. Vocês sabem, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Então, nós temos feito um estudo durante a pandemia de todos esses livros. E aí eu falei, gente, o Emmanuel é tão coerente no raciocínio dele, ele é tão justo e tão preciso no que ele fala, que quando nós estudamos a maneira dele ver o espiritismo, ver a vida, compreender Deus, compreender as pessoas, nós vamos assim aprofundando dentro do sentido lógico da nossa existência. Então, essa lição que ela pediu para ler, nós vamos estudar aqui junto, misturado com outros livros que vão esclarecendo que o Emmanuel esclarecendo o próprio Emmanuel. Então, é um passeio por vários livrinhos do Emmanuel que nós vamos fazer. E acho muito oportuna as duas ressalvas feitas pelo Eudair. Primeiro, das duas companheiras que partiram, né, para a pátria espiritual. Com certeza elas têm a carteira assinada, assim que se recuperarem estarão trabalhando com vocês. E certamente estão melhor lá do que nós aqui, nesse calorão. E também em relação aos pais e os filhos. Sabe, eu apoio demais essa tarefa, apoio demais esse trabalho, porque eu acho que todo o povo da psicologia, todo o nosso clã da psicologia tem lamentado muitíssimo a ausência da presença dos pais na vida dos filhos. Os pais estão se fazendo substituir por iPads, celulares e outros tipos de jogos eletrônicos e abrindo mão de estar com os filhos. É muito triste, porque nada substitui a presença do pai e da mãe na vida das crianças. Absolutamente nada. Outra pessoa pode quebrar o galho, mas ainda vai ser diferente. Ainda assim é diferente, porque a missão é dos pais. Não pode ser delegada, né? Então, eu apoio demais essa ideia. E sobre pais a gente pode falar outro dia. Hoje nós vamos dar linha aqui no nosso serviço nesse capítulo, ok? Sofres, talvez, muito mais pelos outros que por ti mesmo. Por que Emmanuel fala isso? Sofre mais pelas pessoas do que por nós. Leiam bem o título. Abençoa e segue. Porque nós queremos mudar a vida das pessoas à nossa volta. Nós gostaríamos que as pessoas se comportassem desse ou daquele jeito, sentissem desse ou daquela maneira, compreendessem isso ou aquilo. Via de regra, nós não aceitamos muito bem uns aos outros no estágio evolutivo característico de cada um de nós. No lugar de nós observarmos uns aos outros e entender assim, fulano entende bem isso, mas não entende aquilo. Beltrano vai até lá, mas não vem até aqui.
No lugar de nós, na observação, reconhecermos os limites de cada um de nós fazemos o inverso. Nós olhamos para julgar, para criticar, para condenar ou para querer mudar o que é. De certa forma, nós temos um mau hábito de querermos ser mais que Deus. Isso é comum, é da nossa humanidade mesmo. A gente reclama do marido, a gente reclama da esposa, a gente reclama de todo mundo. Por que a gente reclama? Porque nós queríamos que eles fossem o que eles não são. Isso é da nossa natureza. Por que é da nossa natureza? Porque se as pessoas não me oferecerem alguma resistência, eu fico confortável. Eu fico sendo lá o que eu estou tranquilamente, porque ninguém me incomoda e eu estou ali tranquila. Mas é justamente essas diferenças que nos fazem nos movermos, que nos fazem evoluirmos, que nos fazem crescer. São esses incômodos que vão nos fazendo refletir melhor sobre quem somos, como estamos, como podemos nos relacionar melhor, porque o que define cada um de nós como ser humano são as nossas emoções. E o que faz com que cada um de nós, seres humanos, evoluamos espiritualmente é o grande sistema de cooperação que rege o universo. Então, nós precisamos sentir incômodos para que possamos aprender a cooperarmos melhor. Aprendendo a hora de avançarmos, a hora de recuarmos, a hora de falarmos, a hora de silenciarmos. E essa sabedoria é um exercício diário. Então, vejamos mais. Isso ocorre especialmente, percebam a fala do Emmanuel, quando te reconheces no plano físico. Na condição de criatura engajada nos embates constantes da luz, que dissipe as trevas, ou do bem, que extingue o mal. Então, por que especialmente no plano físico, gente? Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos entre espíritos afinizados conosco. Lá no plano espiritual, nós nos sentimos muito bem, tranquilos, no céu. Aqui é uma beleza. Todo mundo pensa parecido comigo, sente parecido. Nós estamos aqui afinadinhos, numa sintonia comum. Então, é gostoso quando nós estamos com os nossos amigos no plano espiritual. Mas quando nós estamos aqui, encarnados, tudo se mistura. Misturam-se sintonias diferentes, afinidades e falta de afinidades, e é nessa salada de frutas que a gente vai aprender a lidar com as diferenças. E esse aprender a lidar com as diferenças é que nos faz progredir espiritualmente. Perceberam? Emmanuel não fala nada à toa. Vejamos lá. Olha o que ele diz. Em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes para logo as inteligências que burilam para a exaltação do egoísmo próprio. É só a gente começar a aprender algum assunto, ou seja, quando a gente começa a ter um tipo de poder que seja até do conhecimento, logo a gente se preocupa em ver quem pensa diferente. E aí a gente começa, nossa, olha lá, aquela pessoa está meio egoísta. Ou a gente mesmo se exalta no egoísmo. Esse assunto é minha propriedade. Eu sou o doutor nele. Eu sei mais e melhor. Aí o que ele vai falar? Acontece que não raro aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos e amor, congelando-te o trato na indiferença. Essa sensibilidade nossa, na medida em que vai evoluindo, que nós vamos evoluindo, e essa sensibilidade vai ficando mais aguçada, nós começamos a sofrer mais com os comportamentos
ou os sentimentos dos outros em relação a nós. E quando nós fazemos tudo de todo o coração pelo outro e o outro não reconhece, nós sofremos. Mas isso não fala também, gente, de uma certa infantilidade espiritual da nossa parte? Porque nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos que o outro diga: Eudaí, você faz uma bela tarefa aí na sua casa espírita. Ou, Ângela, você dá um duro danado para agendar esses palestrantes e você é muito boa no que você faz. A gente precisa desse reconhecimento. Então, quando nós afinizamos com as pessoas, quando nós trabalhamos juntos, nós precisamos fortalecer esse bom trabalho um no outro. Por quê? Porque lá no mundo, lá fora, ou até às vezes dentro da casa espírita mesmo, quando as pessoas não nos reconhecem, nós sofremos. Mas até onde que isso precisa ser alimentado em nós? Até onde que isso precisa ser alimentado para não gerar o orgulho, para não alimentar a vaidade? De forma sincera e simples. Reconhecendo, você faz um bom serviço, você faz um bom trabalho, e isso basta. Mas, quando a gente ama alguém, e esse alguém vira as costas para nós, dói demais. Eu acho que todo mundo já teve um caso desse dentro da família. Dói muito. Mas por que dói muito? Porque nós ainda estamos aprendendo a fazer o bem. E porque nós estamos aprendendo a caminhar no caminho justo e do bem, nós ainda precisamos desse incentivo como crianças, que precisam daquele apoio moral para continuar aprendendo a ler, a escrever, a caminhar, a andar, a estudar, a relacionar com o mundo. Daqui a pouco, quando nós amadurecermos mais um pouco, nós vamos nos contentar em termos a nossa consciência tranquila e a nossa paz em Deus. Eu sei que eu fiz a minha parte. E independente de ser reconhecido ou não, eu sei que eu dei o meu melhor. Eu estou em paz comigo e com Deus. Esse é o ideal. Aí o Emmanuel continua. Frequentemente compreendes os que não te compreendem. E amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Olha a evolução. Apesar de não ser compreendida, eu ainda permaneço compreendendo. Apesar de não ser amada, eu ainda continuo amando, porque aí eu já estou no estágio mais elevado. Eu já cresci mais um pouquinho. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes. E prossegue agindo e servindo sempre. O que vocês acham? Quem, alguma vez na vida, já não se sentiu sozinha ou sozinho lá com aquela dorzinha no fundo da alma? E por que Emmanuel fala não reclame, não lamente, não choramingue? Porque a gente estaciona no campo do sofrimento e não aprende a lição que a dor trouxe. Qual é a lição que essa dor está me trazendo? Eu preciso ser mais prudente? Eu preciso aprender a me preservar mais? Eu preciso aceitar a situação do outro? Então, eu permaneço trabalhando e agindo, não quer dizer fazendo as mesmas coisas que antes. Muitas vezes, a gente pode agir e servir, fazendo preces, fazendo oração, e cada vez que aquela tristeza ou aquela mágoa aparecer na nossa cabeça, a gente faz uma prece para aquela pessoa. Faz outra prece, muitas e muitas vezes, para aliviar o nosso peito, até que tudo isso se purifique e a gente descubra, de repente, que não foi bonito o que aconteceu, mas eu estou bem comigo, eu estou bem com Deus, eu estou bem com essa pessoa.
Eu só não posso permitir que ela continue me machucando daquele jeito. Eu só não posso permitir que ela continue destruindo a paz que a tanto custo eu construí dentro de mim. Porque a nossa defesa, Jesus também ensinou. Vou lembrar para vocês, quando Jesus estava já com média de 72 discípulos, ele havia descido da Samaria, os samaritanos os haviam expulsado, e ele olhou para todos eles e falou, bom, a gente tem muito serviço, tem poucos trabalhadores, então nós vamos aqui dividir em duplas, e cada dupla vai ter que trazer 4 pessoas consigo, para que a gente aumente o número de discípulos. Então, quando vocês forem pela estrada, não conversem com ninguém. E quando entrarem na cidade, fiquem na primeira casa que te oferecerem abrigo. E se lá a sua palavra não for bem recebida, saia desta casa, bata sandálias e sacuda saias. E procure outra cidade. E não olhem para trás, para não correrem o risco de virarem estátuas de sal. Então, o que Jesus ensina? Bom, eu vou com o coração cheio de boa vontade ajudar alguém. A pessoa me trata mal, me recusa, eu tenho o direito de quê? De não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não comentar o mau comportamento, sair com meu coração leve e buscar um lugar onde eu vou ser bem recebido, onde eu vou ser bem atendido, onde eu vou encontrar amigos para que o bem cresça em mim e eu ajude o bem a crescer nos meus amigos também. Ok? Geralmente, quando eu falo isso, as pessoas estranham um pouquinho, mas a gente tem a história do patinho feio. O patinho feio não fez isso? Foi procurar uma outra lagoa e descobriu que ele era um cisne? É justamente isso. Quando nós estamos ao lado de pessoas com as quais nós afinizamos, nós florescemos. A nossa luz se faz. E é essa que é a ideia. Então, como eu lido com o inimigo? Como que eu lido com aquele que não gosta de mim? Como eu lido com aquele que me magoou? Com amor. E amor não é afinidade, tá? Eu posso amar muito uma pessoa e não ter muitas afinidades com ela. Eu posso amar muito alguém que talvez goste de tomar cerveja o dia inteiro, comer carne o dia inteiro, ir para forró, ouvir heavy metal. Eu posso amar muito aquela pessoa, mas nada do que ela faz afiniza com a minha vida, afiniza com o meu estilo. Compreendem isso? Então, uma convivência muito próxima traria atritos. Eu posso respeitar essa pessoa no espaço dela e eu respeitar o meu espaço e nós nos relacionarmos em paz. Essa é a ideia. E aí, Emmanuel vai completar essa ideia em outro livro, falando sobre a compreensão. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é a maior de todas. Se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha. Sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Prestaram atenção? Por que a compreensão é um precursor da caridade? Vamos lá. Quando eu compreendo o que alguém sente, não quer dizer que eu sei o que a pessoa está sentindo. Eu não sei. Por quê? Porque a dor de perder alguém, para mim, na circunstância em que eu perdi os meus amados, não é a mesma dor daquele que perdeu alguém ao meu lado. Porque a idade dela era diferente, as circunstâncias eram diferentes, os relacionamentos das duas situações eram diferentes. Então, a compreensão me diz que eu sou capaz de
ter uma empatia por aquela situação, porque eu já vivi algo semelhante, mas eu não sei exatamente o que a pessoa sente. E a compreensão vai dar justamente esse toque aí, né? Que vai se chamar de compaixão. Apesar de eu compreender fulano, eu não concordo com nada que motiva tanto sofrimento. Eu não concordo com o jeito que ele leva a vida, com o jeito que faz as coisas, eu não concordo com nada. Mas eu tenho compaixão. Eu sofro, eu sinto o sofrimento dele na minha alma. Então, eu compreendo, eu sinto compaixão e depois eu sinto a piedade. E o que é a piedade? É quando eu me sinto triste pela dor do outro. Quando verdadeiramente eu fico triste pela dor do outro. Então, piedade é a virtude top de linha nessa carreira da compreensão. É por isso que quando perguntaram o que é a caridade no entendimento de Jesus, em um livro dos Espíritos diz que caridade é a benevolência, é a indulgência e o perdão. É ser bom com todos, relevar os defeitos alheios e perdoar logo, rapidinho. Então, aqui nós vamos entender que a caridade vai falar da compreensão. Mesmo que eu não concorde, eu posso compreender, porque se ele pensa assim, ele vai sofrer. Quem pensa desse jeito acaba sofrendo, mas é o tempo dele até aprender a pensar de outra forma. A fé vai falar para mim da certeza de que todos somos filhos do Pai. E se Deus permite que aquela pessoa passe por aquilo, quem sou eu para impedir? Eu tenho certeza que Deus cuida de todo mundo igualmente. E a esperança é aquela certeza que a gente tem na alma, que se fizer a parte da gente, e todos nós vamos fazer sempre nossa parte com boa vontade, no final todo o resto vai dar certo, mesmo que eu não saiba qual será o fim dessa história, e nem a história da vida de ninguém. Então, a gente volta no abençoa e segue, né? Por que meu negócio pulou para todo lado? Espera aí um instantinho, gente. Aqui. Tá normal aqui, diferente Cristina. Hã? Tá normal aqui a apresentação. Não, é que aqui está faltando uma frase. E vai ver que eu tirei do slide, olha lá. Por muito te afeiçoes a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação, no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. A gente precisa compreender que estamos todos como colegas no planeta. E tem gente que não quer cuidar dos compromissos assumidos antes de reencarnar. E a gente não pode infringir o livre-arbítrio do outro. A gente não pode obrigar o outro a fazer o que a gente acha bom para ele. Porque o que é bom para um é veneno para o outro. Aqui eu lembro sempre da minha mãe me forçando a tomar leite, para depois, quando eu cheguei com 40 anos de idade, eu descobri que eu tenho tolerância zero à lactose, e ainda por cima o leite me incha todo, e ainda refluxo. Vocês expressam bem que eu fui a criança sofrida na alimentação. A intenção da minha mãe era muito boa, o leite era o alimento essencial para as crianças, e eu vivia passando mal, magrinha assim, ó, igual uma varinha. Percebem? A gente precisa de dar um tempo para cada um. Então, o que acontece? Acontece que nós precisamos aprender a fazer a nossa parte e seguirmos, deixar que cada um faça a sua parte. Por mais que a gente queira dominar a vida do outro, por mais que a gente queira evitar que o outro sofra, por mais que a gente queira proteger os outros das dores, nós não temos esse direito. E quando nós fazemos isso, nós estamos
abusando do nosso papel. Nós sofremos e fazemos os outros sofrerem também, porque é sempre uma atitude que agride o espaço do outro, invade o terreno do outro. Eu vou contar para vocês essa história, eu não sei nem se isso tem mais na frente no slide, mas é assim. Jesus havia desencarnado e estava naqueles 40 dias que ele ficou aparecendo para os discípulos. E os discípulos estavam lá no lago de Genezaré, pescando em seus barquinhos o dia inteiro, não haviam pescado nada, e um homem aparece na margem e grita: joguem a rede para o lado direito. Aí o de lá gritava: não adianta, estamos aqui o dia inteiro, não pescamos nada. Joga a rede para o lado direito. Não tem peixe. Aí Jesus vai incisivamente e avisa: jogue já a rede do lado direito. E quando eles jogam, vem tanto peixe que os barcos que estavam ao lado vieram socorrer para recolher um tanto de peixe, porque o barco quase afunda devido ao peso. Primeiro vem daí. Jesus está sempre nos convidando a fazermos o que é o certo. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós aprendemos a agir corretamente com Jesus. Mas é como assim, hoje eu falei isso de manhã, é como se Deus viesse ao nosso encontro ensinando as coisas e a gente fosse correndo de Deus, entendeu? Quanto mais Deus corre atrás de nós, mais a gente vai para longe de Deus fazendo o que a gente quer e não observando o estágio evolutivo de cada um à nossa volta, observando o que Deus está pedindo para mim. Qual é o meu papel em cada situação? Então, eles acabam de comer, que eu imagino que eles comeram um peixinho ali na praia, né? E Jesus conta para cada discípulo: olha, vai acontecer assim com você, assim com você, assim com você. O seu papel vai ser esse, o seu serviço vai ser esse. Essas coisas mais ou menos vão se desenhar assim. E sai pela estradinha para ir para casa, ao lado de Pedro. E vai contando a Pedro: olha, Pedro, com certeza Jesus estava falando mais particularmente com Pedro, porque sabia que Pedro teria um papel muito sério de unir todos aqueles apóstolos, né? De mantê-los todos juntos, cumprindo suas tarefas por um tempo. Mas João Evangelista era, de todos, o mais próximo de Jesus. Quando Jesus precisava que ele resolvesse alguma coisa na casa de Maria, mandava João Evangelista. Quando tinha algum assunto particular, Jesus pedia João Evangelista. Ele devia ter média de uns 15 anos. E ele vinha atrás, ouvindo a conversa. Pedro era um homem o quê? Decidido, né? Disse sim, não, ou vai ou racha. Não tinha meio muito assunto com ele. Ele era um homem muito forte, muito introvertido. E ele, quando tinha certeza de uma coisa, aquilo era uma certeza. Né? Que ele esbanjava aquele magnetismo e convencia as pessoas. Então, Pedro olha para trás e fala: mestre, o senhor falou de todo mundo. E ele? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus fala assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá? É como se Jesus falasse assim: ô Pedro, o que você tem a ver com a vida de João Evangelista? Eu quero que ele fique aqui até que eu venha buscá-lo. Isso não é da sua conta. Cuida da sua parte, Pedro. Me segue você. Segue-me tu. Percebem? Então, a gente começa a entender que eu não tenho o direito de perturbar a escolha das pessoas, mas eu tenho o dever de dizer: olha, Udaí, você está me dizendo isso assim, assim, eu estou compreendendo que os seus motivos são esse, assim, assim, mas eu, apesar de não concordar com você, eu te daria um conselho, do meu ponto de vista.
Eu acho que você poderia fazer assim, ou quem sabe até refletir um pouquinho mais antes de agir. Seria um comportamento sincero, amigo, que daria uma nova opção de raciocínio para o amigo, mas que também diria o que para ele? Você faça a sua escolha, seja ela qual for, eu estarei aqui ao seu lado. Eu vou te amparar, eu vou te ajudar, eu vou respeitar a sua escolha de verdade. Eu não vou te abandonar porque você pensa diferente de mim. Entendem isso? O que é piedade? O que é compaixão? Compreensão, compaixão, piedade. Então, a gente tem que entender que nós estamos passando por um mundo em construção e o nosso dever é edificar a nossa parte melhor. É construir o que melhor tem em nós e não no que tem em seu Valmir. Porque ele está muito bem, obrigada, melhor do que todos nós juntos, né? Então, o que acontece quando eu tenho doentes em casa? Olha lá, os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometestes amparo e dedicação. O que vocês acham disso? Emmanuel eu vou ler outra frase para vocês entenderem, que Emmanuel nos ensina aqui, que é fantástico. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Gente, então por que a minha vida tem tantas pessoas complicadas? Pessoas tão difíceis de lidar. Eu fiquei estudando essa lição por muito tempo para compreender, né? Mas vamos ver se vocês concordam comigo. Olha o que eu pensei. Então, eu estou lá no plano espiritual, com aqueles espíritos afinizados, todos amigos, num ambiente de relaxamento, de tranquilidade. Ali não tem atritos, não tem confusão. Nós somos muito sintonizados na maneira de pensar e de agir. E estamos fazendo o meu plano reencarnatório. Estamos lá combinando com quem que eu caso, quantos filhos, eu venho filha de quem, com quais irmãos e tal. Aí eu paro e falo assim, mas e aquela pessoa da minha vida, onde ela está? E aquele outro da minha vida, o senhor tem notícias? Aí meu anjo de guarda fala assim, nossa, Cristina está melhorando. Cristina está aprendendo o verdadeiro amor. Ela está deixando de ser egoísta. Ela está lembrando daqueles que nem foram tão bons com ela, mas ela está se preocupando com esses aí. Legal, eu vou ajudar. Aí me pegam e me levam lá no umbral, numa zona aqui, noutra zona ali. Eu vejo essas pessoas que, fossem ou não fossem queridas para mim, foram lembradas por mim. Então, elas tinham uma importância afetiva para mim. E eu falo, nossa, então, será que eu posso pedir para essas pessoas nascerem junto comigo? Eu posso pedir para essas pessoas fazerem parte do meu planejamento reencarnatório? Mas é o seguinte, eu não quero elas longe, não. Eu quero elas perto de mim. Porque, quem sabe, na convivência diária ou numa proximidade maior comigo, a gente não consegue levar essas pessoas para Deus. Quem sabe eu não consigo ajudar essas pessoas a se equilibrarem, a amadurecerem, a se encontrarem na vida. Quem sabe eu não posso ajudar? Percebe? Então, eu tenho a compreensão dessas coisas. Eu tenho um dever para cumprir, porque foi minha escolha. E eu preciso me dedicar a esse dever, o que não é muito fácil. Então, Emmanuel próprio traz a solução para nós, continuando no Abençoa e Segue. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Eu não posso arrastar ninguém, nós somos colegas de evolução. Se a pessoa não quer aproveitar a oportunidade, nós não podemos nos afundarmos com ela. Olha lá,
Seres queridos, muitas vezes, assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. É a decepção. A gente fica decepcionado, porque a gente esperava mais do que o outro mostrava que podia dar. Até a decepção é culpa da nossa má observação, né? Temos os que se anestesiam na inutilidade, no supérfluo, os que vagueiam no curso de uma existência inteira, os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e dispersão. Então, a gente pode até falar o que é legal, a gente pode até exemplificar da melhor maneira que nós podemos, porque nós somos imperfeitos, então a gente faz o melhor que tem para dar, e, no entanto, nada sensibiliza, nada demove essas pessoas do comportamento equivocado que elas têm. Olha o que Emmanuel diz para nós. Não pares na estrada a percorrer com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. O que ele quer dizer com isso? Não pare no seu caminho para bater boca, para discutir, para criar querela, para criar confusão. Aceita cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, e aprende a se proteger. Ajuda sem se permitir ser perturbado. Ajuda sem se desequilibrar emocionalmente. Ajuda com estrutura. Porque senão, quando você for dar a mão para ele no desequilíbrio, você cai na poça de lama junto. Né? O livro Nosso Lar mostra isso. Tem um filme desses que mostra isso, né? Uma situação dessa. Então, vamos ver. Qual é a esmola maior, então? A esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente, em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece as bênçãos, o ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido. Pacifica o ambiente, oferecendo a esmola do seu dever cumprido, porque aí você estará contribuindo para que a fraternidade reine em perfeita alegria. Pensem nisso. Se cada um de nós fizesse a sua parte, o mundo seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu vou mostrar para vocês o que Emmanuel continua dizendo. Olha lá. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca tranquilidade individual. Nós precisamos saber o que nos mantém no nosso eixo de equilíbrio emocional, espiritual, físico, intelectual. Nós precisamos nos conhecer o suficiente para atendermos às nossas necessidades de mantermos o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade individual, tá? Guarda cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Então, se eu tiver a dignidade de entender que a minha parte eu cumpri, mesmo que não tenha sido uma perfeição, mas foi o melhor que eu tinha para dar, se eu tenho a dignidade de compreender isso, eu vou me manter nessa tranquilidade individual. Fiz minha parte. E agora vem o melhor. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas do mundo surgirão naturalmente resolvidos. O que vocês acham? Segue-me tu. Vou dar um tempinho.
Seu Valmir está lendo com muita atenção. Percebeu? Então, no livro Abençoa e Segue, continua assim: o apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para diante. O que Emmanuel está dizendo? Eu compreendo, apesar de não concordar. Eu apoio, dizendo, estarei aqui, mas não partilhando o erro do outro. Eu já fui clara em dizer que eu não achei legal aqui. Então, eu estou aqui. Eu vou apoiar naquilo que eu puder, que eu achar correto agir. E vou aceitar com tranquilidade que eles se distanciem de mim. Deus cuida deles e cuida de mim também. Aqui é uma coisa simples. Ou eu creio que Deus é Pai de todos nós e nos ama igualmente, ou eu não creio. E se eu não for crer, eu vou achar que Deus gosta mais de mim, ou gosta mais de seu Valmir, porque ele é um espírito melhor do que eu. Presta atenção. Ou então que Deus vai gostar mais de mim do que aquele meu querido que escolheu um caminho torcido na vida. Ou aquele que só vive reclamando, lamuriando e nada está bom na vida. Deus nos ama igualmente a todos. E Deus nos conhece e sabe das nossas possibilidades. Por isso que ele dá para cada um aquilo que a gente dá conta de levando. Deus não pede, carrega o seu e o de fulano também. Carrega o seu e o de Beltrano também. Carrega o seu. E apoie, ajude aos que estão à sua volta, sem tirar o seu sossego, sem sair do seu equilíbrio. Porque desequilibrados a gente não ajuda, a gente só perturba. Então, Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer a cada um. Ou nós acreditamos, ou não acreditamos. Ou nós sabemos de Deus, ou nós vivemos angustiados e sofridos. Mas quando essa coisa fica simples assim, é difícil, né? E aí eu conto para vocês aquela parte, usando a própria frase de Jesus falando com Pedro, né? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, meus queridos, se nós usarmos da compreensão, se nós nos dedicarmos aos nossos deveres, nós certamente estaremos seguindo Jesus. Nós não precisamos carregar os fardos alheios. Os nossos já são pesados o suficiente. E nós temos muitos trabalhos a serem feitos dentro de nós. Muitas melhorias a fazermos dentro de nós. E só para comentar aqui com vocês, para a gente distrair um pouquinho, quando a minha filha mais velha era adolescente, e isso já se vai, uns 15 anos, né? Ela falava assim, mãe, você precisa melhorar. Você é psicóloga e espírita, mas você tem um gênio terrível. Você precisa melhorar muito. Eu falava, minha filha, e o que você acha que eu preciso melhorar? Você precisa, mamãe, ser mais moderna, mais flexível. Você precisa se atualizar mais, porque, olha, você é muito difícil, mãe. É impossível viver com você. Aí eu falava, olha, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma lista de defeitos em mim mesma que eu preciso corrigir. Eu tenho uma lista. Eu tenho lá a minha lista, onde eu priorizo o que eu vou focar cada ano, porque cada ano eu quero melhorar uma coisinha. E isso eu ensinei a elas a fazerem também. E todo Natal, no Evangelho no Lar do Natal, a gente avalia a lista que nós fizemos no começo do ano, ou no fim do ano passado, e como ela melhorou ou não
durante o correr do ano. Você, olha, na minha lista, isso que você está me pedindo nem está escrito, mas eu vou colocar lá no finzinho dela, porque nesta vida eu não vou mudar isso aí que você quer. Mas como não, mãe? É simples. Quando você tiver suas filhas ou seus filhos, você faz isso aí com eles. O que ela queria? Ela queria que eu deixasse que ela fizesse o que as outras famílias deixavam que as filhas fizessem. Ir à noite para uma tal de boate que tinha à tarde aqui em Vila Velha, namorar, era, sei lá mais o que, era uma lista de coisas que eu falava, não, tudo na vida tem tempo, tem idade para tudo. Mas, mãe, eu sou a única, que maravilhoso, vai permanecer a única. E passou o tempo. Não ia, acabou, não tinha argumento. Não tinha argumento que me convencesse porque eu achava errado. Acabou que passou o tempo e hoje eu falo com ela, vem cá, e aquela lista de coisas que você reclamava de mim, que era para eu deixar você fazer, que eu vou ensinar as minhas netinhas quando elas nascerem, eu mantenho aquela lista ali ou eu posso rasgar? Mamãe, pelo amor de Deus, nem faça isso. Do jeito que você fez, deu certo. Eu não sei se deu certo para todas as minhas amigas. Então, meus queridos, no fim dessa história toda, já que nós falamos do grupo de pais, nós, como pais, precisamos nos manter muito firmes no nosso dever. Nós precisamos realmente compreender, nos dedicarmos e mantermos os nossos deveres com os nossos filhos, porque as crianças estão precisando de mais gente e menos tecnologia. E nós estamos precisando ensinar os nossos filhos a ouvirem não, a terem limites. Nós estamos precisando dessa convivência evangélica. E a Casa Espírita reforça isso em nós e nos ajuda a reforçarmos isso em nossos filhos. A gente tem que contar com a Casa Espírita do mesmo jeito que a gente conta com a escola, como apoio de aprendizado e de vivência. Então, eu super apoio a decisão de vocês, viu? E parabéns. Obrigado, Cristina. Você tira o compartilhamento, Cristina, que eu vou compartilhar aqui também? Doutor Daí? Oi. Tá gravando. Só um minutinho, Ângela. Tá. Então, gente, nós vamos pedir para o seu Valmir fazer a prece de encerramento e a gente lembra que essa reunião hoje ela está sendo realizada também em homenagem à nossa companheira Rosiane Dalmonec e à nossa companheira Marluce Campelo. Então, eu peço para o seu Valmir fazer a prece de encerramento envolvendo essas duas companheiras na prece. Não vai deixar eu falar. Vamos lá, então. Agradecer a Jesus, as suas lições, agradecer a Emmanuel, os seus ensinamentos para nós, procurando, de nossa parte, fazermos aquilo que é possível no atendimento dos nossos pares, fazendo com que nós possamos dar o braço. Se nós temos a condição, por que não trazê-los ao amparo, à iluminação, e com a sua ajuda, Jesus, sempre, com a sua ajuda nós possamos, assim, estar servindo na tua causa, estar buscando aqueles que ficam para trás, para que nós possamos ir junto, porque nós temos certeza de que se ascendemos na caminhada, nós temos que nos dedicar aos que ficaram. E o Senhor nos ensina isso sempre, Senhor, em todas as lições. Nos ampare, nos ilumine, nos abençoe. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Cristina, pela mensagem. Obrigado ao mundo que nos dá essa condição de participar do Evangelho de luz. E te pedimos, Senhor, esteja conosco, nos abençoando sempre, abençoando a nossa casa espírita e a todos que aqui estão.
Esteja conosco, Senhor, nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, seu Valmir. Doutor, daí a Elida vai tocar para terminar o nosso mês de comemoração. Pode ir com o povo lá, então. Está gravando. Elisa, está aí? Oi, eu estou tentando abrir minha câmera. Acho que deu agora. A Ângela me falou para apresentar uma música ainda nas comemorações do mês de aniversário da casa. E a gente inclui nesse sentimento dessa canção um carinho especial por Rosiane e por Marluce e por todos os nossos entes queridos e a gratidão pela mensagem tão importante que a Cristina trouxe hoje para a gente. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos trazes. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas perdem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz